A gestação, ela traz inúmeras expectativas, ela traz muitas dúvidas do como será o bebê, como ele vai se desenvolver, como será a minha gestação, enfim, são dúvidas que acometem e que estão na cabeça de todas as mães. E essas dúvidas, às vezes, elas vão se expandindo para outros setores, como será a família com a chegada da criança, enfim, nós temos uma série de coisas que vão acontecendo. Mas às vezes essas expectativas não correspondem à realidade e a gente acaba sofrendo perdas abruptas. Para conviver com tudo isso fica muito difícil. Hoje nós vamos falar sobre o luto em todas as suas formas, de todas as maneiras que ele pode acontecer. É um tema muito sensível, mas extremamente necessário. Se você ou alguém que você conheça está passando por uma fase como esta, nós respeitamos muito, nós te acolhemos. Vem ouvir esse podcast, pode ser que ele te ajude bastante. Para falar sobre esse tema, eu convidei a Luísa Ciotti, psicóloga, especialista em perinatalidade, que vai contar para gente todos os caminhos que a gente acaba tendo que percorrer quando as nossas expectativas não são aquelas pensadas. Não é Tudo bem? mesmo? Tudo bem, Luísa? É um prazer receber você aqui. Eu quero que você se apresente, fale do seu trabalho e para que a gente possa ter uma conversa bem leve, mas bem consciente do tema que nós vamos falar, que é o luto. Perfeito. Eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Luísa Ciotti, eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia hospitalar em saúde neonatal, né, que engloba essa parte da perinatalidade. Hoje em dia eu atuo como psicóloga clínica dentro dos assuntos da perinatalidade, parentalidade. Atuo numa ONG com acolhimento de familiares de bebês prematuros. Faço parte de um conjunto de psicólogas perinatais também, num projeto que chama Projeto Aurora, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E estou seguindo nessa carreira clínica, por enquanto afastada dos hospitais, mas pretendo voltar assim que possível. Mas sempre seguindo nessa área da perinatalidade. Muito legal, né, Luísa? Eu acho que é um caminho muito bom para que a gente possa perceber o quanto pouco se fala dessa situação em particular, que é quando a chegada de uma criança prematura, ou mesmo quando essa criança prematura vem a óbito, ou quando a própria gestação é interrompida, não é? Com Então, eu acho certeza. que esse assunto é fundamental. Sim. Eu vou começar a nossa conversa com uma pergunta direta, né? Uhum. Quando a gente fala de luto, todo mundo já pensa no luto apenas na morte. Uhum. Mas são várias as formas de luto, não é? Que a gente acaba conhecendo. E essas formas de luto, elas abrangem bastante a fase gestacional e após o nascimento da criança, não é? Com certeza. O luto, ele é a perda de algo significativo. E essa perda, ela não necessariamente é de algo concreto, né? Ela pode ser a perda de uma fase da vida, ela pode ser a perda de um trabalho, ela pode ser a perda de um animal de estimação, ela pode ser diversas perdas, né, que a gente vive durante a vida. Inclusive, as fases do desenvolvimento, elas são perpassadas por lutos, né? Quando você sai da infância, vai para a adolescência, é um luto. Quando você sai da adolescência, vai para a fase adulta, é um luto. Sai do adulto, vai para o idoso, é um luto, né? São vários lutos que a gente vai vivendo. Então, tem os lutos concretos, os lutos reais, que são as perdas de pessoas, né, de entes queridos, e as perdas simbólicas, que são essas perdas subjetivas, né, que vão muito do que é significativo para cada indivíduo. Na gestação, essas perdas, esses lutos simbólicos, eles perpassam tanto a passagem da mulher para a mãe, a passagem da filha para a mãe, né, são mudanças de papéis sociais que perpassam essas questões dos lutos simbólicos.
A perda também do estilo de vida, né? A vida muda bastante, né, na chegada de uma criança. E quando essa criança nasce, ela cresce, os lutos também das fases de desenvolvimento da própria criança, né? Os lutos relacionados à estrutura conjugal anterior ao nascimento da criança. Então, tudo, né? Todas as mudanças podem trazer lutos simbólicos de acordo com o que for ou não significativo para cada pessoa. Certo, porque olha, você tocou num tema bem interessante. Porque, sabe, gente, é bem isso. O luto, ele acontece em vários momentos. E as pessoas estão sempre associando só a morte. Mas essa quebra de ciclos é fundamental para a gente compreender que são quebras doloridas também. Com certeza. Não é? É óbvio que as pessoas dizem assim para mim, mas a morte de um filho não tem nada a ver com a dor da perda de um emprego, por exemplo. Eu concordo. Eu também acho. São coisas diferentes, mas não deixam de ser lutos diferentes, não é? Com certeza. Quando você acaba tendo que abrir mão de uma vida que você tinha por conta de uma perda social, ou mesmo, às vezes, quando a criança nasce, a gente diz assim, bom, agora quem sou eu? Não é? Eu tenho que retomar a minha vida. Então, para algumas pessoas, isso pode ser extremamente dolorido. Sim ou não? Com certeza. Dolorido, e isso que você falou não se compara ao luto de um filho, realmente não se compara, porque acho que sofrimento nunca se compara, né? Sofrimento é uma coisa muito particular, muito subjetiva, cada um sente de um jeito, e às vezes pessoas passam por situações muito semelhantes, mas cada uma sente de um jeito, né? Às vezes uma coisa que para uma pessoa é muito sofrida, é um luto muito doído, muito prolongado, para outra pessoa é de uma elaboração mais fácil, mais tranquila, né? Às vezes não deixa de ser um luto, mas ela consegue passar por aquilo de uma forma mais tranquila em determinado aspecto. Sabe, gente, às vezes a gente está na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Exatamente. Então, como estamos em barcos diferentes, cada um vai conduzir o seu barco de uma forma. E não tem como você comparar. Exato. Né, a dor de ninguém. Pensando nisso, Luísa, eu estava aqui pensando no como esse luto em relação às expectativas gestacionais é um luto também muito impactante à saúde mental da mulher, principalmente da mulher gestante. Na verdade, acho que essa não realização das expectativas, ela influencia a família toda, não é? Não é só a mãe, mas também o esposo, quando tem filhos, os irmãos. É um luto que generaliza-se, não é mesmo? Com certeza, até porque as expectativas, elas são diferentes, né? Então, as frustrações, elas existem em todos, mas também de formas muito diferentes. E na gestação, né, a gente fala da questão do luto gestacional, da perda que acontece de uma forma real de alguns bebês, mas existem lutos simbólicos muito importantes, né? Então, por exemplo, coisas pequenas. Então, achei que meu filho ia nascer com olho azul e ele nasceu de olho castanho. É uma coisa que às vezes você precisa elaborar, né? Achei que meu filho ia nascer careca e ele nasceu com cabelo. Às vezes são coisas que parecem ser pequenas, mas às vezes geram uma quebra de expectativa, né? Questões relacionadas às vias de parto, às vezes também causam expectativas, porque existe um planejamento que é muito recorrente. Não é uma verdade absoluta, porque nem toda gestante tem um planejamento da sua gestação. Mas, em muitos casos, esse planejamento ele vem antes até da gestação, né? Então, às vezes, durante a gestação, descobre algum problema de saúde que transforma a gestação em uma gestação de alto risco. Então, por exemplo, diabetes gestacional. Isso também é uma coisa que pode gerar um luto simbólico, né? Uma reestruturação, uma adequação do estilo de vida. Então, são percalços que muitas vezes não dá para prever e que precisam de uma elaboração frequente, né? Nesses casos, já puxando a sardinha para o meu lado, fique à vontade. O pré-natal psicológico ele é super importante, né? Porque existe um psicólogo ali presente junto com a equipe de obstetrícia, fazendo esse acompanhamento desses pequenos lutos, dessas pequenas, né? Quem sou eu para falar que são pequenas? Porque são questões. Exato. Tem um psicólogo ali fazendo esse acompanhamento e ajudando nessa elaboração, né? Nada é imposto, mas é um suporte, é um acolhimento,
até para elas falarem muitas vezes, ela e os maridos e os familiares, de dores que não são compreendidas pelos outros membros, justamente porque cada um tem uma expectativa muito particular, né? É difícil você, dentro de um mesmo furacão, conseguir ser 100% empático com a dor do outro, né? Porque você também está numa questão Claro, uma questão pessoal sua. pessoal e delicada. Você falou uma coisa legal, você sabe, gente, são coisas que a gente antes não tinha. Esse tipo de acompanhamento, que é uma psicóloga pré-natal, isso não acontecia. Isso é uma coisa que a gente tem tido, a gente tem tido essa experiência a um curto prazo de tempo, não é? Porque antes não se pensava num atendimento psicológico à mulher antes, né, dela engravidar e durante o processo gestacional. Da mesma forma como eu recebi uma pediatra aqui que disse, olha, hoje, né, eu já recebo mães que a criança não nasceu, mas ela quer me conhecer, ela quer saber como vai funcionar o meu trabalho com essa criança. E mais, gente, pessoas que pretendem engravidar e já procuram uma pediatra para que elas possam já estabelecer um vínculo. Sim. E veja só como é importante, não é? O período gestacional, ele é carregado, sim, de emoções distintas, de emoções múltiplas. E a gente não sabe como elaborar tudo isso de vez em quando. E olha como é importante você ter essa assistência, não é? Com certeza. Você ter essa assistência, ter alguém que te ouça. Porque parece que engravidar é tudo tão simples. Engravidamos, ai que bom, e assim vai. Não funciona assim. Não tem nada de simples. Tem nada de engravidou, agora vai. Não. A gente precisa ser muito ouvida. Você falou uma outra questão aqui que é bem importante, relacionada não só à expectativa, mas relacionada ao como a família vai se estruturar. Hoje a gente consegue perceber que existe um acompanhamento familiar, não é? Dentro disso. A gente percebe que muitas famílias procuram estar juntas para serem ouvidas de forma coletiva. E às vezes tem toda essa expectativa e essa expectativa não corresponde. Você está falando do olho e eu estou pensando assim, não é? Às vezes você idealiza aquela criança e ela nasce com alguma deficiência ou dentro do seu próprio processo gestacional você já percebe a existência de alguma deficiência. Olha como tudo isso é importante ser olhado, não é? Com certeza. E tem um luto nessa fase que eu acho que é o mais conhecido, né, o mais falado, e eu acho que é o que traz impacto em, se não todas, a grande maioria das gestações, que é o luto do bebê imaginado e o bebê real. Porque o bebê real, ele nunca vai ser o que você 100% do jeito que você imaginou. Então, mesmo que venha uma criança saudável, um bebê no pezinho certo, no tempo certo, bonitinho, vai para casa, alguma coisinha ali talvez saia do que você imaginava. Seja o olho que você queria azul, mas veio castanho. Ou que você queria sem cabelo e veio com cabelo. Então, esse luto do bebê imaginado e do bebê real, ele acontece sempre. E é importante, né? Então, a gente fala muito das gestações de alto risco para elaboração, mas as gestações de baixo risco também têm essa questão. Porque o imaginado, ele nunca é 100% o real, né? E que bom que não é, né? Porque... Nossa, ainda bem. Porque senão a gente poderia elaborar e construir a criança assim, eu quero exatamente dessa forma. Já pensou? Exato. A particularidade da criança fica Exato. pra lá, vem tudo bonequinho. E é isso também que a gente tem que imaginar. A questão da identidade de cada um, né? Essa preservação. Você falou de um outro assunto também, nessa conversa aqui, que eu já fui elaborando. Existem muitos casos de perda gestacional. E quais são as dificuldades relacionadas a essas perdas gestacionais? As perdas gestacionais, elas são de muitas formas, né? A gente pouco ouve, né? As pessoas não falam muito da perda gestacional, todo mundo. E eu até entendo, é um assunto delicado para cada um. Mas o tema da perda gestacional, ele é um tema, meio que um tabu. É total um tabu. A morte em si é um tabu, né? Não se fala muito de morte, né? Não é um assunto confortável de ser falado. Agora, a morte de um bebê que nem nasceu
é uma coisa que traz um incômodo, né? Porque o luto dentro da perinatalidade, ele rompe com qualquer ideia de ordem natural da vida, né? Porque a ordem natural da vida é que os pais morrem antes dos filhos, os mais velhos morrem antes dos mais novos. Mas esse filho, ele nem nasceu. Então, ele traz uma questão extremamente desconfortável, né? Por isso que o luto perinatal, em grande parte das situações, ele é considerado um luto não reconhecido. Porque é uma questão tão indizível, né, tão desconcertante para a sociedade, que é melhor passar por cima, sabe? Então, não raro as gestantes trazem para a equipe de saúde, né, falas como, ainda bem que foi agora no começo, entendeu? Ainda bem que você não criou vínculo. Como Gente, é que fala, como né, é que uma fala um coisa negócio desse, né? porque o sabe? vínculo vem de muito antes, né? Vem de antes da gestação. Na hora que ela tem o positivo, muitas vezes esse vínculo já vai sendo construído, né? É claro que isso não é uma verdade absoluta, porque às vezes essa gestação não é desejada, alguma coisa desse tipo. Mas em muitos casos isso acontece, né? E elas escutam coisas que doem muito, né? Então, principalmente isso do ainda bem que foi agora no começo. Como assim ainda bem? Né? É meu filho. Não existe o Não ainda existe bem. ainda bem. E a perda gestacional, ela tem o aborto, né, que é o antes de 22 semanas de gestação, ou menos de 500 gramas o pezinho do bebê, e o óbito fetal, que é a partir de 22 semanas até o nascimento. E todos eles trazem esse impacto da não validação, né, do que eu ouço na clínica, do que eu ouço no hospital, essa invalidação de algum dos lados. Seja o ainda bem que foi agora, ou você é nova, daqui a pouco você engravida de novo, como se esse filho que não nasceu fosse substituível de uma forma muito simplista, sabe? Então, daqui a pouco você engravida de novo. exato. Essa fala é de um absurdo total, né? Exato, Daqui a ela pouco é você de uma engravida. frieza, É uma né? frieza. Como se, tipo, relaxa, esse aí não deu, mas daqui a pouco você tenta de novo, vocês são jovens. E aí elas são impossibilitadas de viver um luto, e isso, às vezes, inclusive, agrava o luto, né? O luto, para ele ser superado, para ele ser passado, né? Para ele ser elaborado, ele precisa ser vivido, ele precisa ser sentido, ele precisa ser falado. Então, se essa mãe quer dar um nome para esse bebê, ela tem que chamar o bebê pelo nome. Se ela quer falar que isso está doendo, ela tem que ter um espaço para falar, e muitas vezes ela não tem. E como essa parte da psicologia perinatal, né, da psicologia obstétrica, ela ainda é muito nova, tem muitas mães que nem sabem que existe, né? Exato, exato. E é um espaço que, querendo ou não, é uma rede de apoio, é um espaço para ela falar sem julgamento, para a gente dar nome para essa criança. Quando eu estava no hospital, a gente tinha né, o setor de psicologia, a gente tinha uma intervenção que eu gostava muito de fazer, era muito triste, mas eu gostava muito de fazer, que a gente acolhia os abortos e os óbitos fetais e a gente fazia uma cartinha em nome do bebê para ela levar para casa, para reforçar essa existência, sabe? Então, muitas delas nem tinham nomes e a gente sentava e falava, você quer dar um nome? Ai, não quero. Então, tudo bem. Você quer dar um nome? Quero. Que nome que você estava pensando? Ai, mas eu não sei se era menino ou menina. Mas você achava que era o quê? Achava que era menina. Vamos dar um nome? Sabe? Então, vai trazendo para esse real. Aquela criança existiu, aquela perda tá doendo porque existiu, porque tinha afeto, porque tinha vínculo, né? Não é justo passar por cima disso. Você sabe, gente, que é uma coisa muito importante o que a Luísa está dizendo, pelo seguinte: quando você perde uma criança, o sentimento de fracasso é muito grande. Com certeza. É um sentimento de fracasso incomparável. Porque isso foi feita uma pesquisa na Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil, que saiu na Cielo há um tempo atrás, que destaca exatamente o quanto esse luto pela perda de um bebê origina esse fracasso, porque a pessoa se sente inadequada para ter aquela criança, porque a tristeza é muito profunda, e pelo fato dela não ser ouvida nessa sua tristeza, muitas mães deixam de tentar. Não é? Sim. Porque olha que fala, né? Assim, você desmerece um sentimento. Com certeza. E aí acaba que algumas mães ficam com medo mesmo. E se acontece de novo? E se Por isso que a saúde mental deve ser olhada nessa hora, gente. Tem que ser, esse acolhimento é fundamental, né? Exatamente. Você precisa acolher.
Até porque para ela ter um outro filho, é importante que ela tenha elaborado a perda do anterior, né? Senão também acontece, às vezes, um movimento De uma de projeção, uma né? projeção no próximo filho, uma Gente. superproteção, né? Uma Exato. gestação extremamente angustiante do e se acontece alguma coisa, e se acontece alguma coisa, e se, né? E se eu perco de novo, se eu perco Exatamente. outra vez, e eu já passei por uma situação em que a mãe queria colocar o mesmo nome do primeiro filho falecido no segundo Entendeu? filho. Respeito, mas não vejo isso como funcional, né? Não vejo como funcional, mas Como se o primeiro não tivesse existido. exato, você esconde a memória de um, né, para poder trazendo o outro em elevação. Exato. É muito interessante. Por que que você acha que o luto não é reconhecido pelas pessoas? Muito por conta dessa questão da quebra da ordem natural das coisas, por ser um tabu dentro dessa dinâmica, e em muitos casos é uma tentativa falha de poupar esses familiares de um sofrimento. Né? Como a gente estava falando, o luto por si só ele é um tabu, né? Falar sobre a morte é um tabu. Então, como é uma criança que não nasceu, como é uma criança que não teve uma vivência prolongada junto com esses familiares, né? Seja na gestação, seja depois de nascido, é mais fácil fingir que não existiu, porque aí você não sofre. Entendeu? Então, não só a morte é um tabu, mas o sofrimento do luto é um tabu muito grande, as pessoas não podem sofrer. Entendeu? O sofrimento, ele é insustentável, né? E é difícil mesmo, é difícil você ficar do lado da pessoa e só ficar sustentando o sofrimento válido que ela está trazendo, que é o que muitas vezes o psicólogo faz. Uhum. A gente sustenta um sofrimento que, eu não tenho o que eu te falar, não tem como eu tirar essa dor de você. Você precisa sentir tudo isso, então eu tô aqui. Chora, grita, faz o que você quiser. Exato. É o lugar da escuta, não é? Exato. Eu acho que a clínica acaba sendo esse lugar da escuta, porque é exatamente como você falou, tirar a dor, a gente não tira. E não é só dor do luto, são muitas outras dores Com que certeza. a gente não tira, não é? Nosso papel é o espaço da escuta segura. É essa que é a função, não é mesmo? Exatamente. E aí, para uma pessoa que não tem uma escuta treinada, uma escuta qualificada, sustentar esse sofrimento, também é muito difícil. Então, eu vou dar um jeito de você não sofrer. Peraí, que eu tenho uma fala aqui que vai ser ótima de você ouvir. Relaxa, daqui a pouco você engravida de novo. E é exatamente o efeito contrário, né? Você pode acabar, inclusive, intensificando um luto que poderia ser elaborado de uma forma mais orgânica, né? Viver, sofrer, sentir, falar e elaborar e a vida seguir. Exatamente. E até para poder ter esse... eu acho que essa nova resiliência mesmo para poder pensar numa próxima gravidez. Com certeza. Isso nós estamos falando do luto relacionado à gravidez mesmo. A gente pensou nas suas várias formas de luto, mas nós vamos ficar nessa, porque eu acho que essa que está... essa que está indo, eu acho que essa que está fluindo, né? Eu acho que esse é o que tem que ser dito e ouvido, na maioria das vezes. Quais são os desafios mais comuns enfrentados por essas mães que sofrem uma perda gestacional? E aqui eu estou falando da gestacional, né? Mas tem algumas perdas que são posterior ao nascimento. Também, tem, né? as perdas neonatais, né? Uhum. Mas, assim, da gestacional, essa questão da invalidação do luto é uma das coisas que eu mais Sabe por que eu estou escuto. te perguntando isso? Porque eu atendi uma pessoa que ela me dizia assim, até quando eu vou sentir? Sim. Até quando? Né? E esse até quando é muito doído. Sim. Porque... existe uma pressa, né? De lidar com o sofrimento. Até quando eu vou sentir? Exato. Até quando doer. Até quando doer, exatamente. Até quando doer. E essa questão da pressa, eu acho que também é perpassada por essa questão da invalidação, entendeu? Porque ela também ela não quer mais ser esse peso, né? Porque muitas vezes a sensação que vem dessa invalidação é que o sofrimento é um peso, né? Tá chato eu ficar sofrendo por uma criança que nem nasceu. Então, essa invalidação, ela traz isso. Muitas vezes, elas trazem, né, nos atendimentos, uma fragilidade da rede de apoio, né, também por conta dessa invalidação. Então, nem sempre tem alguém ali do lado, nem sempre tem alguém ali. Eu penso muito nessa questão da rede de apoio,
E eu penso da seguinte forma: o quanto, por exemplo, o pai está pronto para essa perda também, não é? Com O certeza. quanto a família está pronta para essa perda, porque é uma perda que vai atingir a todos, não é? Uhum. Então, quando eu penso nessa invalidação, até que ponto a rede de apoio sabe como agir, não é mesmo? Com certeza, mas a rede de apoio ela não é só a família, né? A rede de apoio ela pode se estender para amigos, para próprios médicos, serviços de saúde. Tudo que trouxer qualquer tipo de apoio é uma rede de apoio. Sim. É claro que a família está sofrendo junto. Existem famílias que se unem Na na perda. perda. E acabam dando força um para o outro e se levantando juntos, e às vezes isso acontece. Em outros casos, há uma dissociação, né? Então, um sofre para cá, o outro sofre para lá, um desconta no trabalho, a outra acaba desenvolvendo um isolamento nesse momento de tristeza, e ninguém se comunica, e aí vira um luto muito solitário. Exato. Gente, é isso que a gente tem que evitar. Esse luto solitário, né? Com certeza. E aí, quando todo mundo tem um espaço para falar, os múltiplos lutos também são cuidados, né? Nessa área perinatal, a gente não olha só para a mãe. A gente olha muito para a mãe, né? Porque Claro. tá gestando. Mas não é só ela, né? A rede de apoio também sente, os avós muitas vezes sentem muito. Às vezes eles entram pro pré-natal psicológico também para ajudar justamente nesse alinhamento, nessa comunicação. A comunicação, gente, é uma das coisas... Fale sobre isso, fale sobre a comunicação. Gente do céu, como comunicação é uma habilidade essencial e que pouquíssima gente tem, de sentar e conversar e ser honesto e ser transparente sobre os seus sentimentos e, ao mesmo tempo, não só comunicar, mas a comunicação de ouvir também, e ouvir sem tantas armas, né? Muitas vezes o trabalho do psicólogo é sentar as pessoas e fazer com que elas se comuniquem. Que elas se comuniquem. É muito louco. E o atendimento em grupo é muito legal para isso, bacana, né? Eu adoro. Muito. Gente, esse tema é fundamental. De novo, se você ou alguém que você conhece está passando por uma situação como essa, pode pedir para ouvir esse podcast, peça para que compartilhe, porque é muito importante que as pessoas tenham esse olhar. É o olhar empático, é o olhar que pede, que clama uma boa comunicação, para que esse luto seja passado de uma forma menos dolorida. Sem dor impossível, mas menos dolorida. Você já se inscreveu no meu canal? Vai lá se inscrever. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha. Esse assunto vale a pena ser compartilhado. Sim ou não? Com certeza. Vamos quebrar esse tabu. Vamos quebrar falar esse tabu, sobre o luto. falar sobre o luto, poder falar sobre a morte. Não é gostoso? Não. Mas é necessário? Totalmente. Com certeza. Totalmente. Até para quem trabalha com isso, viu? Não é gostoso trabalhar com isso, porque é doído também, né? Claro. Mas é essencial. Essencial. Precisa. E mudar um pouquinho os discursos, como você colocou, não é? Algumas pessoas, tudo bem, né? Isso da própria área da saúde, tudo bem, logo você tem outro, não sofra, já passa, já você, né? Você é jovem. São falas que devem ser totalmente retiradas do vocabulário. Exato. Mas como é que a gente vai retirar esse vocabulário se a gente não fala sobre? Né? Exato. Precisa falar. Precisa falar. Porque o reconhecimento da dor é fundamental. Com certeza. Reconhecer a dor. Não só o outro reconhecer a sua dor, mas você também reconhecer. Porque muitas mulheres se calam, ficam silenciosamente sofrendo, porque tem o medo mesmo dessa retaliação. Sim. Mas eu vou falar que eu sofri com a perda de um bebê de 3 meses dentro de mim? Sim, você pode. Tanto é verdade isso, né, Luísa, que muitas mulheres não contam que estão grávidas até o 3º ou 4 meses da gestação. Exatamente. Deixam de viver essa experiência gostosa por medo da perda. Exato. Do acolhimento, da falta de acolhimento da perda. Me fala uma coisa, como que o óbito de um bebê, né, no UTI neonatal afeta os pais? De que forma que eles veem isso? E quais seriam as formas mais delicadas, mais empáticas de acolher essas famílias? A questão de UTI neonatal, Esther, ela traz
Muitas coisas, porque é um ambiente assustador, né? A UTI adulto já é Já é assustador. assustadora, UTI de pelo amor de bebê Deus. é uma coisa impensável, assim. É uma coisa muito difícil de você pensar sem ter visto que existe. Então, é um momento de muita angústia, é um momento de muita frustração, é um momento de muita impotência. Então, são pais fragilizados. Mesmo os pais que já sabiam da possibilidade desse bebê ir para a UTI. Porque em alguns casos de gestação de alto risco, os pais já sabem da chance de prematuridade ou de alguma malformação, né? A tecnologia hoje em dia, ela Nossa, favorece muito isso. totalmente. Facilita, né? Favorece não. Mas mesmo esses pais, quando eles se deparam com essa realidade, porque a esperança, ela sempre está junto, né? A esperança, ela sempre está ali, porque também é o que mantém em pé, né? Se não tem esperança, fica mais difícil ainda. Então, é um momento de muita vulnerabilidade. Então, o acompanhamento empático, desde a primeira entrada desses familiares na UTI, já é uma coisa que faz muita diferença. Porque eles vão entrar lá, vão ver um monte de tubo, um monte de aparelho, um monte de barulhos da UTI. Quantos familiares que eu acompanhei na UTI eu ouvi depois? Eu vou para casa, eu não paro de ouvir o bi, bi, bi do aparelho. É traumático, em muitos casos. Então, esse acompanhamento, explicar, olha, isso aqui é o que mostra a saturação, isso aqui é o batimento cardíaco, esse caninho na boca dele é por onde vai o leite quando for liberado, esse outro caninho é o que ajuda ele a respirar. São coisas que vão reduzindo um pouco a angústia, que a gente conversou. O sofrimento não vai sair, mas reduz a angústia, né? Informação reduz a angústia. Sempre. E... Olha lá. Mãe que se informa, transforma preocupação em sabedoria. Com Informação certeza. é tudo. É Com tudo. certeza. Em todos os aspectos. E aí você já faz esse acompanhamento quando entra. A morte dentro da UTI, né? Ela tem as mortes imediatas, né? O bebê entrou na UTI, não aguentou, faleceu. Tem as mortes de durar alguns dias e tem os bebês que ficam meses, mas assim, meses. E aí acabam falecendo. Como eu te falei, o sofrimento ele não se compara, né? Dor por dor é tudo dor e a gente tem que tratar com muita cautela, muito carinho. Então, como é muito improvável, muito imprevisível o que vai acontecer com esse bebê e quando vai acontecer, o acolhimento e a sensibilidade tem que ser diário lá dentro. Então, todo dia precisa ter um olhar para todos os pais ali de como eles estão. É claro que às vezes a gente não tem braço para olhar para todos e a gente sabe que uma mãe está lidando um pouco melhor, a gente acaba focando na que está com mais dificuldade. Mas é todo dia. É uma situação de muita sensibilidade. Quando o bebê morre, existe um trabalho com a equipe, porque existe uma afeição criada da equipe com o bebê. Total. Né? Nossa, é uma... Você acaba se ligando àquela Com criança. Com certeza. E é importante que isso aconteça, né? Porque a vinculação do profissional de saúde com o bebê que ele está cuidando ajuda na vinculação com os pais, ajuda na vinculação com essa família, ajuda nesse olhar empático. Então, é importantíssimo que isso aconteça. E a criança também se sente acolhida. Com certeza. E aí você muda toda uma estrutura. Com certeza. E tu conversa durante o dia. É muito bonitinho o jeito que a equipe de enfermagem, principalmente, lida com os bebezinhos. E aí você tem esse trabalho de também olhar para a equipe de saúde, para como eles estão lidando, porque às vezes impacta muito, assim, muito mesmo. E aí você tem que olhar para a comunicação de más notícias para esses pais, que não é o psicólogo que dá, tá? Acho bom deixar isso muito claro. O psicólogo não dá comunicação de más notícias, mas a gente acompanha para fazer o acolhimento, para, enfim. Olhar para isso, olhar para como eles chegam, né? Porque às vezes o pai está no trabalho e chega correndo e tudo mais. E aí entra a parte do acolhimento da possibilidade dos rituais de despedida, que é um outro tabu gigantesco. E eu já ouvi retaliações sobre o meu trabalho nessa situação. Porque os familiares recebem uma notícia muito difícil, muito triste, da perda de um filho. E em muitos momentos, a primeira reação é um choque. Eu quero sair daqui, eu quero sair correndo, eu quero ir embora, eu quero fingir que isso não está acontecendo. Exato. E aí você dá uma água, você pede para ele respirar e você fala, o seu bebê está ali, você quer ver? Não, eu não quero, não, eu não posso, não, eu não consigo. Senta um pouquinho, vamos respirar, né? Se acalma, quer ligar para alguém e tudo mais. Em todos os casos que eu atendi, a pessoa se acalma e fala, não, eu quero ver. Eu quero dar tchau pro meu filho. Eu quero ver como ele tá.
E aí eles entram. Aí depende do hospital, né? Se a incubadora fica no salão ou se bota em outra salinha, enfim. E aí vem a outra coisa indizível. Você quer segurar o seu filho? Ah, eu não sei se eu consigo. Toma seu tempo, fica aqui um pouquinho. Qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui do lado, você me avisa e tudo mais. Isso não só o psicólogo, a equipe de saúde em geral, porque não é sempre que o psicólogo tá lá, né? Então, a equipe de Exato. enfermagem, a equipe médica. Deixa eles lá um pouquinho. Ah, não, eu quero segurar. Pega seu filho no colo. E aí foi o momento que eu recebi uma vez uma retaliação. Você quer uma foto do seu filho? Você quer uma foto segurando o seu bebê no colo? Porque em muitos casos é a primeira vez que ele tá segurando o bebê dele no colo. E aí eu já ouvi isso de que o meu trabalho estava sendo mórbido, porque eu estava tirando foto de um bebê morto. E eu falei, é importante para essa mãe, né? Eu não tô aqui impondo para ela ter qualquer tipo de contato, mas eu preciso oferecer, ela precisa saber que isso é possível. E muitas vezes a resposta que eu tenho é, eu posso? É óbvio que você pode, o filho é seu, né? Essa criança é sua, é uma dor, você pode tudo, só me avisa pra gente organizar. Mas você pode o que você quiser. E aí já teve isso de foto, carimbo de pezinho pro pai fazer tatuagem. Era uma coisa que eu adorava fazer. Nossa, eu sentia Gente, é um direito de cada um. Você vê como é difícil as pessoas pensarem no como é conviver com a morte. E quantas culturas não convivem com a morte dessa forma? Com certeza, os rituais, né? Rituais, de dias. exato, rituais de dias e dias, até você de fato se libertar da presença. Gente, cada indivíduo é um. Cada indivíduo vai ter uma forma de se despedir, que é fundamental. Você precisa se despedir. Sim. A gente se despede dos adultos, né? Pois Por que é. não se despedir de um recém-nascido? Deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu acho assim que é bem legal. Dentro desse espaço da UTI, as mães também se relacionam, também Muito. conversam. É isso que é legal. Gente, Muito. tem esse lado dessa parceria que acaba sendo feita, não é? Não, com certeza. Elas se identificam na dificuldade, Na dor, né? Se na dor. identificam na dor. Com certeza. Muitas delas vão juntas, né? Em muitos casos, as mães vão sozinhas, né? Porque a vida continua, né? O trabalho continua, as contas continuam vindo, enfim. Então, em muitos casos, elas vão sozinhas porque tira leite e tudo mais. E aí elas criam uma comunidade, inclusive, de ir juntas às vezes. A gente é da mesma cidade, e aí chega junto, liga para uma quando recebe uma notícia difícil, saem juntas. Vai na incubadora uma da outra para ver. Para olhar como é que tá o nenê, toma conta. Já Cuida, vi pergunta. isso mesmo, cuida, pergunta, toma conta, vê como tá o outro. Eu já vivenciei isso, sabe? De uma mãe chegar, a outra falar assim, já fui dar uma olhadinha nele. Sabe? Uma coisa bem de parceria, né? De dividir a dor. Né? Elas se juntam numa comunidade. E aí, quando um bebê morre, as outras mães sofrem junto. Elas sentem como se fosse com os dela, também o medo de ser com os dela, a empatia. Se põe no lugar, né? É uma união muito forte, assim, que acontece. Não em todas, mas acontece, é frequente. Acontece, é frequente. E a gente sabe disso. Com certeza. Eu já vi situações em que as mães se uniam mesmo. Se uniam para acolher a dor da outra, não é? Porque por mais que a gente acolha, né, Esther? Só elas sabem o que elas estão passando. Então, conversar com uma pessoa que legitimamente sabe o que você está passando também traz um conforto, né? Você não precisa explicar tanto. Não, né? E me diga uma outra coisa. É importante a gente ter esses grupos de acolhimento com mães que perdem? Sim. Isso acontece? Sim. É muito importante. Não é sempre que acontece, né? Os serviços de psicologia dentro dos hospitais, eles são reduzidos ainda, então às vezes falta braço para fazer tudo. Mas é muito importante, principalmente por conta dessa identificação. Eu acho que isso é uma luta que eu já ouvi de algumas mães, desse grupo de acolhimento que fosse feito com um atendimento dentro da própria maternidade para essas mães que buscam, né? Sim. Buscam esse bem-estar num momento tão difícil. Então, enquanto elas estão ali,
Gente, um acolhimento em grupo ia ser tão legal, né? Tem alguns lugares que tem, né? O acompanhamento pós-parto. Você já fez trabalhos com grupos ou ainda não? Com grupos de pós, não. Já fiz grupos de pré. Mas de pós, não. Por falta de braço. Era um projeto que a gente tinha no hospital que eu trabalhava, mas por falta de braço. Inclusive, porque a gente tinha uma ideia de fazer um grupo das mães de UTI. Então, juntar elas num espaço mais estruturado para fazer essa troca. Mas a gente não teve braço nem para dar continuidade nisso. Porque o hospital é uma loucura também, né? Então, claro, corre para lá, corre para cá. E aí, ter o horário marcado é um pouco complicado, assim. É uma outra estrutura. Com mesmo, certeza, né? mas é importantíssimo. Por essa até pela rede de apoio. Elas, por si só, juntas, são uma rede de apoio. Ai, sem dúvida. Sem dúvida. Elas estão passando pelo mesmo processo, pela mesma situação, não é? Exatamente. Então, a perda gestacional é uma situação muito, muito difícil de ser digerida. Sim. E quando acontece a perda posteriormente, quando a criança já estava com a família, e aí, como é que a gente trabalha esse acolhimento? A criança já estando, né, com a família, é um outro... por que eu pergunto isso para você? Porque quando a mãe já está com aquela criança no colo, já conviveu com aquela criança, mesmo que seja 1 mês, 2 meses, não é? O vínculo que se estabelece já é mais maduro. Como é que a gente lida com essa perda? Como qualquer luto, na verdade. É o acolhimento. Vocês entenderam que não muda... Não, o fato de você perder a criança com 1 mês de gestação ou com 3, 4 meses de nascimento... Não muda. É como qualquer luto. A única diferença que eu pontuaria é que quando o bebê ele ainda não nasceu ou quando o bebê está na UTI, as memórias desses familiares com relação a esse bebê, elas são mais limitadas. Então, às vezes, a nossa atuação perpassa a criação de memórias físicas. Então, a cartinha em nome do bebê, que é uma foto, que é carimbar o pezinho, né? São memórias que precisam ser criadas precisam ser criadas de uma forma intencional por conta dessa limitação de contato ou pela perda gestacional ou pela perda neonatal. Tá. Quando o bebê já está em casa, essas memórias já estão sendo criadas de uma forma natural. Então, a nossa atuação, em muitos casos a gente ainda fazia cartinha e tudo mais, mas ela já tem memórias que são familiares, sabe? De convivência deles e de coisas deles. E isso, por mais contraditório que pareça, ajuda no luto. Você ter memórias para evocar, né? Memórias positivas, memórias afetivas. Né? E é por isso que a gente faz, em muitos casos, de uma forma intencional quando essa perda é precoce. Para ele ter no que se apegar, para ele ter no que lembrar que aquela criança sim existiu, né? Quando a criança está em casa é concreto, né? Exato, a criança estava ali. Mas luto por luto é tudo luto. Tudo dói, tudo precisa de acolhimento. Exatamente. Todos eles. Então a gente não pode desmerecer esse sentimento, né? E para que não cause esse isolamento, né? A mãe se sentir constrangida de tratar do assunto, de falar sobre o assunto. Ao mesmo tempo, não é? A gente tem que dar o espaço para que essas memórias sejam trazidas. Exato. Né? Então, como é que a gente dá esse espaço? É tendo a fotografia mesmo da criança ali, é podendo falar sobre ela, pequenas coisas que você lembra durante a gestação ou depois que a criança nasceu, poder conversar sobre isso. Quanto mais a gente fala, mais a gente elabora, não é? Com certeza. Quanto mais as mães falam, mais elas vão elaborando esses sentimentos, não é? Sim. Quando a gente fala, a gente se escuta, né? E aí é nessa autoescuta também que a gente vai elaborando o que realmente aconteceu, o que dá ou não para fazer. Elas se auto-percebem, né? Como que eu estou? Há quanto tempo eu estou assim? Tem alguma coisa que eu possa fazer para me sentir um pouco melhor? Então, essa coisa da fala nem é muito pelo que ela tem de volta. Sim, quando é uma coisa negativa, sim. Mas, assim, é muito sobre ela se ouvir, né? Ela ter um espaço para desabafar, se ouvir e pensar, tá bom, então vamos lá, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, ou o que eu não quero fazer.
Gente, isso é tão importante. O que eu quero e o que eu não quero fazer. Com Né? certeza. É fundamental. Porque a gente fala tanto do protagonismo da mãe durante a gestação, do protagonismo da mãe quando a criança nasce, do protagonismo da mãe para educar, cuidar e etc. dessa criança. A gente esquece desse protagonismo da mãe com a perda dessa criança. Com certeza. Ela não deixou de ser protagonista. Não. Ela continua sendo a protagonista de todo o processo. Exatamente. E continua sendo depois, né? Porque aí vem também as dores das datas, né? Então, o 1 ano de nascimento, depois da perda, 1 ano da perda, né? Quando o bebê é prematuro, hoje eu ia fazer as fotos de gestante. Então, ela tem esse protagonismo e o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, também depois, porque continua sendo presente, né? Acho que essa é a frase, né? Ele continua sendo presente. Sim. Né? A dor continua sendo presente. Eu tinha uma cliente minha, quando a gente trabalhava, que ela dizia assim, eu tenho 3 filhos, mesmo que eles não tenham nascido. Com certeza. Eu tenho 3 filhos. É o ter, né? Essa ideia do pertencimento mesmo. Eles estavam em mim, eram meus, e nós estávamos juntos, nós nos pertencíamos e pronto. Exatamente. Né? Então, vamos caminhar dessa forma. Já que a gente está falando de várias formas de luto, né? E não são muitas as formas, tem um luto que poucas pessoas falam, mas que é o luto da infertilidade. Certo. Interessante isso, né? Vocês já pensaram para pensar nesse luto, o luto da infertilidade, ou um luto maior, não é? Não só a infertilidade, mas aquele luto de quando você faz todo um tratamento, aquele tratamento, você espera com uma força muito grande que você venha a gestar, né? Por conta disso. E aí vem a menstruação. E aí vem a menstruação. Uhum. São lutos também, não? Com certeza. Nesse processo, a infertilidade, hoje em dia, ele não é uma impossibilidade, né? Ele é um obstáculo, né? Porque por conta das tecnologias, né? As terapias de reprodução assistida, a infertilidade ela se torna um obstáculo, mas não necessariamente uma impossibilidade da parentalidade. Mas, mesmo assim, existe um luto de gestar uma criança de forma biológica e natural, né? Então, o gestar, né, a concepção, é um momento muito particular, muito privado do casal. E aí, se isso é uma escolha também. Exato. Né? É uma escolha, é uma conversa, são as expectativas planejadas, é aquela espera em conjunto, é aquele momento que eles planejam, e só eles planejam. A partir do momento que a infertilidade ela se coloca, precisa ter um médico. Então, já não é tão privado assim. Entendeu? Aquela coisa Já tem um mediador nesse processo. Exato. Não é mais tão privativo, né? A privacidade, ela se perde. E aí vem a cobrança. Então, assim, eu tô fazendo tratamento. Então, hoje eu tô ovulando, então corre, porque tem que ser hoje, enfim. E aí vem a menstruação. Aí, de novo, vai o mês inteiro de expectativa e aí vem a menstruação. Então, são vários... É uma montanha-russa, né? É uma montanha-russa de sentimentos. É uma montanha-russa. Né? Porque tem tudo isso. Você se planeja, não hoje. Hoje vai ter que ser. E às vezes isso se torna um peso tão grande, porque às vezes a pessoa nem tá afim de ficar junto naquele dia, mas. Exato. Putz, tem que ser. Tem que ser, porque se não for hoje, a dificuldade. Isso acaba tendo toda uma pressão, como você colocou, e essa pressão acaba virando quase que por meses, por tempo às vezes demorado demora e demora mesmo, não é? Não é uma coisa que deu tudo certo, já é um processo. Sim. E o outro processo é esse, não é? De você vai lá, você plantou os óvulos, está tudo sendo, né, olhado direitinho. E aí vem a menstruação. Vem a menstruação. E isso da aí a menstruação fica sendo associada a ela já não é associada a uma coisa legal para muitas mulheres. Muitas mulheres não encaram a menstruação como um processo natural a ser vivenciado. Imagina, gente, quando isso ainda vem carregado com na verdade, esse fracasso da não gravidez, né? É uma culpa. Culpa, exatamente. E existe também aquela expectativa biológica
de que o corpo da mulher é feito para procriar, Sim, né? nós Então a nascemos culpa para ela ser mãe. vem catastrófica, né, em cima disso. Ao mesmo tempo, essa questão da infertilidade hoje em dia com a tecnologia, as terapias de reprodução assistida, em muitos casos, são à luz, né? Então, Sim, para muitas mães. existe a morte e vida muito perto, o luto e a expectativa e a esperança também. Porque para muita gente, é por isso que eu falo da particularidade de cada um, né? Muita gente vive a infertilidade de uma forma que é um luto, precisa de uma elaboração, precisa de um tempo e tudo mais. Tem gente que fala, meu, que legal, olha só, tem um jeito de fazer isso acontecer. Ou então, putz, nenhum jeito deu, mas eu opto pela adoção. Adoção, exatamente. Isso era um outro. Cada um lida de um jeito, né? Mas a infertilidade pode sim gerar um luto por esse obstáculo no gestar de uma forma natural, privativa, biológica. Biológica é natural, né? Porque a inseminação artificial também é biológica. Mas tem gente que lida de outras formas, né? Então é essa montanha-russa também de cada caso é um caso, né? Exato. Nisso também os grupos são interessantes. Porque como cada um vivencia de um jeito, às vezes essas trocas também possibilitam outros pontos de vista sobre uma mesma situação. Né? Toda vez que você junta um grupo de pessoas com um objetivo comum, ou com uma dor comum, você gera esse olhar de novas perspectivas em relação àquilo que você está vivenciando. Exatamente. Por isso que eu adoro o trabalho em grupo. Eu acho o trabalho em grupo fundamental. Eu gosto. Em muitos casos, eu acho que dá essa luz mesmo, que é aberta para que as pessoas possam vivenciar formas diferentes de encarar o mesmo problema. Né? Exatamente. Acho isso muito legal. Luísa, uma outra coisa que eu estou pensando aqui. Olha só, eu vou só pensando, tá? Eu vou pensando e falando, você é minha referência aqui. Quanto tempo, mais ou menos... Bom, não dá para a gente trabalhar isso com a quantificação, mas é mais fácil ou é mais difícil, diante de uma perda, você partir para uma nova gravidez? Então, Vamos de lá. novo, É depende muito particular. da... Mas pela sua experiência, como é que você tem visto essa forma, essa situação? Eu acho que depende muito da forma que a gestação ela é encarada, né? Tá. Hoje em dia existe o termo bebê arco-íris, que eu acho que traz acabei de ouvir isso, sabia? Traz um outro ar para a gestação após a perda, né? Tá, então Não diria uma romantização, mas uma coisa mais leve, né? De dar um nome para aquele bebê. É um bebê que carrega uma esperança. Mas, ao mesmo tempo, se essa mãe ela não elaborou bem a primeira perda, esse bebê arco-íris vem cheio de expectativas que, às vezes, são até desleais, né? Vamos só explicar para essas mães o que é o bebê arco-íris, tá? O bebê arco-íris é o bebê que vem na gestação após uma perda. Né? Então, a mãe teve uma perda, ela engravida de novo, esse bebê que nasce é um bebê arco-íris. E muitas vezes ela engravida sem nem perceber, né? Engravida sem nem perceber que engravidou ou sem nem estar esperando uma próxima gestação, não é? Isso acontece também. Às vezes isso é até um risco, né? Porque depois de uma gestação existe um período que eu não vou saber dizer qual é o período certinho, mas tem um tempo ali que é importante que o corpo se recupere para que ele possa gestar novamente, né? E aí uma gestação nesse meio tempo, ela pode trazer alguns riscos. Às vezes não, mas ela pode trazer. Então vamos ao bebê arco-íris. Esse é o significado. É uma criança que nasce após a perda de uma outra criança. Então, ele já vem carregado como você colocou, toda essa expectativa, não é? Porque parece que está lhe sendo dada uma segunda chance. E não é esse o caminho que a gente tem que pensar. Não te foi dada uma segunda chance. Não é isso. Não é uma segunda chance, é uma outra. É uma outra. É uma coisa separada, segmentada. E eu nem falo né? de chance. Eu sempre falo uma outra possibilidade, Exato. né? Porque dá a impressão de que você falhou no primeiro processo. E não é uma falha, não houve uma falha. Não é? A gente não tem que carregar essa culpa da falha. Apesar de que eu sempre coloco que a mãe já nasce com o carimbo da culpa, né? A criança já está culpada. E isso é uma realidade. Mas não é uma próxima chance. Não foi te dada outra chance de ser mãe.
né? Não funciona dessa forma. É uma possibilidade, bem como você Uma colocou. possibilidade. Por isso é que eu digo do é mais fácil, é mais difícil. Depende de como ela lidou com essa primeira perda, depende do significado que ela tinha nessa primeira perda. Porque se, por exemplo, foi uma primeira gestação que ela não queria e ela perdeu, às vezes ela entende essa perda não como uma coisa penosa. E aí ela engravida de novo, às vezes vem mais peso ainda, né? Então, tudo depende de como foi a gestação, depende do significado, depende da elaboração, depende da rede de apoio, né? Depende de tudo. Eu acho que vocês estão gostando desse conteúdo, eu estou achando muito legal. Estou achando que a gente tem trazido situações muito pertinentes, muito próximas à realidade de muitas mulheres. Uma outra coisa que você colocou, né? A gente já nasce com essa... a mulher já nasce com essa ideia de que ela tem que estar pronta para ser mãe. E olha o peso, não é, que isso carrega. Você já nasce e você, além de você já nascer com esse peso, olha, mulher nasceu para ser mãe. Basta você ver os brinquedos que são dados às meninas, basta você ver como é que é o tratamento, a postura, o que você tem que fazer para você se tornar uma boa mãe. Veja como é todo já um caminho que prepara a pessoa para ser mãe, né? A mulher para ser mãe. E aí, quando já acontecem essas perdas, a grande pergunta é: onde eu falhei? Sim ou não? Sim. Onde eu falhei, o que eu fiz de errado, por que comigo, né? O que eu fiz para merecer isso. Às vezes, tem mulheres que até atribuem a uma fé religiosa, né? Uma questão de punição. Isso aconteceu porque eu fiz aquilo. Né? Ou porque assim, né, existe uma situação também que o começo da gestação, por mais que ela seja depois elaborada e aceita, nem sempre é fácil, né? Tem mulheres que têm uma dificuldade de aceitação no começo e depois aceitam e acabam lidando de uma outra forma, né? Ninguém é rígido, né? As coisas se modificam. E às vezes isso se torna uma culpa. Então, nossa, eu perdi o meu bebê porque no começo eu falei que eu não queria. Gente, já ouvi isso várias vezes. E não tem nada a ver, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada disso é uma punição, né? Acho que é... Isso, esse é o caminho, né? De você abandonar a ideia da punição. Ninguém está sendo punido dessa forma, né? Nesse caminhar todo aí, por conta de um pensamento, E vamos imaginar também, gente, que quando você engravida existe toda uma insegurança, não é? A insegurança desse processo. Nós nunca sabemos o que vai acontecer. Sim, até em gestações planejadas. Exato. Né? Tô tentando engravidar. Deu positivo, meu Deus. E agora? O que faremos? O que faremos? Luísa, eu queria que você desse uma dica para essas mães que perderam o bebê, que estão numa fase ainda de elaboração desse sentimento, como conviver com isso de uma forma saudável? Tá. Eu acho que a dica principal que eu daria, não sei nem se é uma dica, porque, de novo, vai do que você quer. Exato, ao protagonismo. Exato. Mas se você quiser, valide a existência do seu filho, seja pelo tempo que ele ficou, seja independente. Valide a existência do seu filho. Se você quiser dar um nome, dê um nome e fale, sabe? Eu acho que a fala, ela traz esse conforto. Se dentro do seu ciclo você não tem um espaço de fala, busque um profissional que te dê esse espaço. Mas se expresse. E não só a fala, isso é uma coisa interessante também. A gente se expressa por muitas maneiras. Tem gente que se expressa por pintura, tem gente que se expressa pela música, tem gente que se expressa no contato com a natureza, enfim, não existe uma regra, né? Mas busque formas de se expressar, de colocar isso para fora. Quanto mais você deixar isso para dentro, ele pode crescer e pode virar um luto prolongado, pode trazer outras complicações a longo prazo. Mas eu acho que o principal é valide o filho que você tem, né? Se você é uma primigesta, você é mãe, né? Mesmo, é o que você falou, eu tenho 3 filhos, mesmo que eles não estejam mais aqui. Então, você é mãe e validar isso talvez te traga um conforto de que você viveu o que você viveu e o seu filho existiu pelo tempo que ele pôde, né? Exatamente. Onde as pessoas encontram a Luísa?
Eu estou no Instagram, meu Instagram profissional, ele é novo, mas ele Gente, o meu também. O meu está há pouco tempo construído, mas vamos lá. Eu tinha um obstáculo com o mundo Com as digital redes que eu sociais, tô quebrando. Eu te entendo. É luisaciotti.psi, Ciotti é SCIOTTI. E no meu WhatsApp, se vocês precisarem, é 19981317388. Luísa, você atende online também? Isso. Por enquanto, eu estou atendendo só online, aqui Aham. na cidade de Indaiatuba. E se vocês precisarem de algum auxílio, existe a ONG prematuridade.com também, que a gente oferece esse acolhimento. A gente, né, somos em muito, é uma organização nacional. Esse acolhimento a famílias de bebês prematuros e esse acolhimento ao luto perinatal. E existem outros profissionais lá também, enfermeiro, físio, tem mães voluntárias. É uma ONG muito legal mesmo. Mas os meus atendimentos estão sendo online, por enquanto. Muito bom. Gente, vocês gostaram? Foi um papo muito bom. É uma pena. Nós estamos estourando o nosso tempo aqui, mas foi ótimo poder ouvir e trazer. Aprendi muito, viu? Não pense não, Luísa. Aprendi muito com tudo que você disse. Gosto quando o tema me inspira e me faz pensar sobre muitas coisas. Eu estou aqui no canal Preocupações de Mãe e no Instagram, que também está novinho, está começando. Já está crescendo, vamos nele, não é? Você me encontra no Instagram, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem cedilha, sem acento. É por lá que a gente vai poder conversar. Tem dúvida? Quer alguma informação diferente? Pode entrar em contato com a Luísa, pode deixar um comentário aqui, a gente leva para ela, ou diretamente para a Luísa. Tenho certeza que ela vai adorar falar com vocês, vai adorar trazer informações e mais comentários e tudo mais que pode vir a acolher, acalmar o coração desta mãe que às vezes está ali se achando tão inferior ao tudo, e não é, né? Não é nada disso, não. Ela é de uma capacidade estrondosa, com certeza. Vem para nós. Muito obrigada. Mais um podcast, toda quarta-feira, está no ar.